Olá! Hoje vamos falar sobre a história das crianças no processo de colonização das terras brasileiras. A história das crianças, desde das viagens nas embarcações portuguesas para a colonização do Brasil, foram marcadas pela exploração do trabalho e pela violência. O Brasil foi descoberto em 1500, mas suas terras só começaram a ser povoadas em 1530. Poucos sabem que, além de adultos, vieram crianças nas embarcações portuguesas para realizar o processo de colonização das terras de Santa Cruz, as terras brasileiras. Nessas terras, passaram a ocupar esses espaços crianças portuguesas, junto com crianças nativas, as crianças indígenas que aqui viviam, que até então não conhecia a experiência de exploração dos seus corpos, seja por meio da exploração do trabalho, da sua mão de obra, ou por abusos físicos e sexuais. Os estudos da historiadora Mary Del Priore mostram que as crianças que vieram nas naus portuguesas para o Brasil subiram a bordo com funções definidas a serem desempenhadas tanto nas naus portuguesas, nas embarcações, como nas novas terras. Algumas subiram a bordo para desempenhar nas embarcações a função de grumetes e pajens. Outras com funções a serem desenvolvidas nas terras portuguesas, nas terras brasileiras, que eram as meninas órfãs do rei, enviadas ao Brasil para se casarem com os súditos da coroa, e as crianças passageiras, embarcadas na companhia dos pais ou parentes que iriam realizar o processo de colonização. Eram as crianças que mais sofriam na viagem no dia a dia em alto mar. Os grumetes eram responsáveis pela limpeza das embarcações e pelos serviços pesados. Esses meninos tinham entre 9 e 16 anos, eram órfãos, desabrigados, pedintes, crianças recrutadas nas ruas de Portugal e crianças judias raptadas de suas famílias. Essa população era em torno de 18% da tripulação. Com o passar do tempo, entretanto, passou a compor a maior parte da tripulação. Os grumetes, eles realizavam o trabalho mais pesado nas embarcações e sofriam inúmeros maus-tratos. Estes tinham as piores condições de vida e as piores acomodações nas viagens de Portugal para o Brasil. Os pajens eram recrutados entre famílias pobres, mas famílias protegidas da nobreza, que as crianças desejavam adquirir um ofício e os pais apoiavam nesse processo. Tinham uma vida menos árdua quando comparado aos grumetes. Realizavam tarefas leves, como arrumar as cabines e servir a mesa. Raramente sofriam castigos físicos, mas sofriam com a carência de alimentos e abusos sexuais, o que era comum a todas as crianças nas embarcações. As órfãs do rei eram adolescentes e jovens recrutadas nos orfanatos de Lisboa e Porto. E meninas ciganas também compuseram essa população. Seu recrutamento se dava para compor um determinado mercado nas terras brasileiras, que era o mercado de matrimônio, que vigorou durante todo o processo de colonização. Estas eram cuidadas pelos padres, até conhecerem e serem entregues a seus maridos. As crianças passageiras eram filhas e filhos das famílias que vieram para realizar a colonização. Essas estavam acompanhadas dos pais ou de familiares próximos. O que era comum a todas as crianças era a sujeição à carência de alimentos e às doenças, naufrágios e os abusos sexuais. As crianças tinham tão pouca importância social nessa época que, quando da iminência de um naufrágio e a necessidade de se livrar de parte da carga
o que implicava também se livrar de parte do peso da tripulação, as crianças eram as primeiras a serem jogadas ao mar. Nas terras de Santa Cruz, a colonização construiu uma imagem da criança em que se integrava diferentes crianças. Crianças imigrantes, órfãs, pobres, ciganas, judias, indígenas nativas da terra e depois negras que vieram com o tráfico negreiro e com a escravidão que aqui se estabeleceu. Tais diferenças sociais e étnicas impuseram diferentes formas de tratamento à infância no Brasil. Sua evidência se faz ao analisarmos suas condições e sua relação com o trabalho, que se faz determinar também pela situação econômica das suas famílias. As crianças, de um modo geral, no processo de colonização e nas viagens nas portuguesas, enfrentaram a fome, a sede, a fadiga, os castigos físicos, as humilhações e o sentimento de impotência. Impotência diante de um mundo que não era o seu, mas que, independente de sua vontade, precisava se adaptar, precisava sobreviver.